Olá, que bom te ver aqui. Eu estou muito feliz com a sua presença. Esta não é uma gravação ao vivo, mas isso não nos impede de estarmos juntos, conectados. É lógico que eu gostaria de estar numa livraria, poder te dar um abraço, poder olhar nos olhos, mas os tempos são difíceis, demandam muito cuidado com o outro, a vida em primeiro lugar, e foi a forma mais segura e ao mesmo tempo bonita, através de um sarau literário, musical. Hoje eu convidei uma grande amiga, a atriz Clarice Nisquier. Ela lerá alguns trechos do livro Arte nos Sonha. Thibaut Fitel, um músico também, muito amigo, muito competente, tocará trechos de músicas que eu escolhi no livro para que nós tenhamos hoje um momento muito especial. É uma forma de apresentar um livro que traz 13 composições clássicas, 13 compositores e 13 temas. O que há deles em nós, na nossa vivência, na nossa própria vida. Você é muito bem-vindo. Eu espero que você goste. Esse livro me emociona por dois motivos. O primeiro tem relação com o trabalho do músico. Quando a gente decide dedicar a vida a esse ofício, as preocupações relativas à criação musical são muito fortes. Qual a técnica que eu estou usando? Como está o apuro técnico do que eu faço? Que som eu estou entregando para o mundo? Essas preocupações são sempre legítimas, mas elas ofuscam um pouquinho a reflexão sobre a recepção dessa música. O que a música faz com o ouvinte? Como a sensibilidade desse ouvinte é afetada? Como a vida dele se relaciona com a música que ele está ouvindo? Esse livro é sobre isso, o aspecto humano da produção musical. O aspecto relativo às relações que a produção musical pode estabelecer com as pessoas. O segundo motivo é pessoal. Conheço o Beto há muitos anos, somos amigos desde garotos. E desde essa época, o Beto é a pessoa que sabe olhar para a arte, que sabe ouvir uma música e estabelecer uma conversa, estabelecer uma reflexão sobre como aquilo afeta a vida humana. Desde garoto ele foi assim. E agora, essa conversa vai sair do nosso círculo de amigos e vai se expandir para muita gente que tiver acesso a esse livro. Eu acho que esse livro será um grande sucesso. Parabéns! Olá, eu sou Elifas Andreato e meu nome está relacionado com capas da nossa música popular. Faço isso há mais de 50 anos, né? Ilustrar a Arte nos Sonha, de Carlos Neto,
A primeira leitura foi, de fato, um espanto, porque eu não sou um grande conhecedor da música clássica, mas conheço razoavelmente. Mas o livro do Carlos Neto me levou a uma dimensão da grandeza dessas obras, que foi um impacto, em primeiro lugar, assustador, porque eu teria que ilustrar textos maravilhosos, verdadeiras arqueologias sobre cada uma das obras que ele retrata no livro. Então, eu considero que a possibilidade de ilustrar um livro tão denso e tão maravilhoso foi um presente que recebi de Carlos Neto. É isso que eu tenho a dizer. E a última coisa, gente, não deixe de ler esse livro. É fundamental. Um grande abraço, tá? A todos. Como fala Carlos Neto, vivemos de uma originalidade própria. É preciso prestar atenção nisso. Procuro estabelecer a diferença entre o ouvir falar sobre algo pela experiência do outro e o meu próprio sentir, aquilo que habita nas minhas memórias. Debussy me convida a reviver minhas lembranças através da música. Eu tive o prazer de viver o clarão do luar. Clair de Lune é uma das mais conhecidas composições de Debussy. Ela não é, ao contrário do que alguns imaginam, a interpretação musical da claridade do luar em palavras ou em notas musicais. É mais do que isso. É a representação do sentir humano frente à natureza. Eis o que é mais relevante para Debussy: o sentir humano. Se Van Gogh cultivou os campos através da sua pintura, Debussy semeou a noite em intensa vigília através da sua melodia. Assim, ambos não deixaram a natureza órfã do nosso olhar nas mais variadas formas de criação. É o olhar que nos alerta sobre nossa relação com a natureza. Sem a mortalha do meio ambiente como um negócio, nossos olhos se tornam mais atentos e ternos na pintura e nos sons de Van Gogh e Debussy, dois entre tantos outros que cultivam o dom de recriar a natureza para que, tal como deuses, nos reconheçamos e amemo-nos na criação. A música de Debussy é, portanto, um convite para que encontremos o luar da forma mais singular possível em nossas memórias e sentimentos. Quem guarda na memória a imagem do luar em sua história? Quem guarda a memória do luar em sua história? Não se trata de ver, mas sentir, degustar e tornar o momento inesquecível pelos sentimentos vividos ali. Temos então música, imagem e experiência vivida, Clair de Lune. Debussy deseja ativar isso através da música, algo que já trazemos em nós, despertado pelos sons. Debussy concebia a música como um romance. Músicas habitam nossa memória, nos remetem a acenos, toques, lágrimas, sorrisos, olhares e tudo aquilo que brota de belo na existência. Há quem sinta saudade disso, mas só sente saudade quem viveu o que espera reviver. Clair de Lune tem a espessura leve da estética do romance, de quem sentiu os raios luminosos da lua na pele e no espírito. O compositor francês fazia da música movimento que, em sua natureza, deveria ser trabalhada e retrabalhada continuamente de forma criativa pelo intérprete até que representasse os sentimentos humanos em harmonia com a natureza. Entendia a música tal qual a natureza, como viva e fluida. Clair de Lune é uma das obras mais representativas do sentir através do olhar sobre a natureza e o toque sensível dos dedos sobre os teclados, tal qual as pinceladas de um pintor impressionista.
A música de Debussy ganha outra dimensão quando nossa memória é acionada pelos sons. Eles nos convidam a senti-la, muito mais do que simplesmente ouvi-la. Viva o sentir humano. Debussy.
Eu queria compartilhar com você agora porque o título da obra A Arte nos Sonha. Quando eu escrevia sobre a ópera Porgy and Bess, de Gershwin, eu me dei conta com um personagem que me encantou. Porgy, apesar de todas as adversidades, apesar do seu problema físico, apesar dos preconceitos, ele consegue transcender. Ele se potencializa a ponto de construir uma proposta humana de respeito ao outro, de amor, de redenção da mulher que ele ama. Isso é muito significativo, porque eu me dei conta que a arte tem esse poder de nos ajudar a sonhar com a humanidade, a sonhar com um ser melhor que nós podemos ser. É como Cervantes escreveu em Dom Quixote, onde ele diz: sei quem eu sou, sei quem eu posso ser, se desejar. A arte nos ajuda a tomar uma autoconsciência, a fazer uma autocrítica, a buscar as nossas potencialidades, o nosso melhor e a desejar isso de forma muito ardente, de forma muito forte. E é isso que Porgy faz. Porgy é a figura de uma redenção da humanidade e de uma força lastreada no amor, na fé no ser humano. Eu espero que você goste dessa leitura. Eu li o capítulo do Beethoven no A Arte nos Sonha. A admiração que o Neto tem pela maneira com que Beethoven lidou com seus limites, com o fim da audição, me fez entender melhor o próprio Neto. O Neto lida com os limites como um mago. A maneira com que o Neto lida com o limite do poder, o limite do dinheiro, o limite do tempo, o limite das pessoas, a maneira dele lidar com o limite é mágica. Quando você olha uma obra do Neto, seja como diretor do Banco do Brasil, como produtor cultural, como escritor, você fica se perguntando, como foi que ele fez aquilo? Como ele foi tão além do que aquilo que ele tinha nas mãos? Que poder extraordinário de criar e de transformar limite em ferramenta de realizar sonho e fazer arte. A arte nos sonha. Parabéns, Neto. Orgulho de ser seu amigo, cara. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Com essa frase muito conhecida, que eu abro aqui minha fala a respeito do livro A Arte nos Sonha. Uma ideia antiga que Carlos Neto foi colocando em prática aos poucos, ideias foram surgindo e chegamos nesse resultado. Um livro fantástico que conta a história de grandes obras clássicas. É um livro que você lê, é um livro que você ouve e por meio do site, o qual é acessado após a leitura do QR Code nas páginas do livro, que remete ao respectivo capítulo. Várias sessões, fale com o autor, a palavra é sua, indicação de bibliografias e comentários. Ali vocês terão as respostas de tudo aquilo que está relacionado ao assunto da arte, aos assuntos do livro. E Carlos Neto é um craque. Carlos Neto é um craque da arte, é um craque da música. Seus estudos demonstram isso e, obviamente, foi um prazer enorme para mim poder fazer parte disso de alguma forma. Então, boa leitura para todos e aproveitem bastante porque vale muito a pena. Como escreveu Carlos Neto, não há nada mais potente do que a paixão. O prelúdio de Wagner em Tristão e Isolda é realisticamente angustiante. Admiro um ser humano que sabe retratar o que sente. É impensável um ser que se chame humano sem ter vivido a experiência da paixão. É viver sem a experiência com o outro. Afinal, a paixão pressupõe o outro. Nela habita a maior sede do outro que somos capazes de sentir. Casada com seu principal patrocinador, Otto Wenzendank, comerciante suíço, Wagner viveu os desafios de uma paixão real, impossível e arriscada. Wagner e Otto eram vizinhos em suas casas de campo. Os saraus musicais e literários reuniam as duas famílias.
Na atmosfera desse relacionamento amoroso que emerge entre ambos, surge o tema de Tristão e Isolda. Não há coincidência. Antes de iniciar a composição da ópera, Wagner presenteia Matilde com a estrutura poética de trabalho cujo tema é Tristão. Ela o inspira. A resposta dela ao presente de Wagner diz muito. Eu não tenho mais nada que possa desejar. O prelúdio da ópera foi composto tempos depois e enviado para Matilde. O mito de Tristão e Isolda é uma alegoria como meio de declarar o que há de verdadeiro e ao mesmo tempo velado entre eles. Transformam a paixão que os une em arte. Transformam a paixão que os une em arte. Cada nota e diálogo construído é pastora dos prazeres que sonham juntos. Há uma grande admiração entre eles que nutre o que sentem. Ambos expressam isso nas cartas trocadas. A devoção de Matilde por Wagner foi extrema. Ela fez questão de produzir cópias escritas de próprio punho do libreto de Tristão e Isolda, tarefa considerada entediante para uma mulher com as posses que dispunha. Trabalharam juntos. Sua ópera é equilibrada na presença do masculino e do feminino como heróis e protagonistas que são. Não há Tristão sem Isolda, assim como não vive Isolda sem Tristão. Nem vós sem mim, nem eu sem vós. Os dois aparecem na ópera a maior parte do tempo juntos. É uma escolha deliberada do autor. A tônica da trama está baseada na angústia da tomada de consciência por Tristão e Isolda do quanto a paixão entre ambos, condenada pelo sistema de valores do mundo em que vivem, não é possível na realidade. Na constituição da obra, o anoitecer representa uma forma de refúgio e libertação. Como seu contraponto, o dia é o espaço em que os personagens se escondem no seu desejo. Enquanto a cidade dorme, eles se revelam um ao outro. Já no amanhecer, surge o crepúsculo da paixão entre Tristão e Isolda, e se portam dentro daquilo que a sociedade conceberia como natural. Todas as declarações entre eles acontecem à noite. A ópera é um hino à noite, com uma clara negação às leis do dia. A ópera é um hino à noite. A noite é sempre maravilhosa, comparável ao interior da alma. Já o dia não comporta nem suporta a verdade deles. O dia é o tempo de espera. Na noite, Isolda segura a mão de Tristão e diz: em tuas mãos vi o meu futuro. É o que basta. É o que basta, apesar de todo o conflito e do futuro previsivelmente trágico. É o que basta. É o que basta, apesar de todo o conflito e do futuro previsivelmente trágico.
Na Arte nos Sonha, eu apresento a história de 13 composições, 13 compositores e 13 temas. O que essas composições trazem de singular, de original, de inédito? Que questões esses compositores vivenciavam, que questões existenciais eles trouxeram para que produzissem tais criações, para que desafiassem uma estética vigente. E quais as temáticas eles trazem? E aí nós falamos sobre paixão, amizade, propósito, destino. Por exemplo, o que faz Tchaikovsky, na sua sexta e última sinfonia, colocar um adágio no último movimento? Ninguém tinha feito isso antes. É como se um coração parasse de bater. Que questões existenciais Tchaikovsky viveu? Por que Beethoven, na sua nona e última sinfonia, coloca um canto coral e traz uma poesia na sua obra? Que temas ele traz e o que aconteceu na sua trajetória de vida para que ele fizesse desta maneira? É importante observar que gente acomodada não cria, gente submissa não cria. A criação ela surge de uma tensão, de questões existenciais. Elas nos provocam e o desejo é provocar também as questões do leitor. Talvez a gente se encontre em Mozart, em Tchaikovsky, em Beethoven. Eu gostaria que você fizesse esse exercício. Sankofa é um símbolo da mitologia africana em que é representado por um pássaro que seu corpo está voltado para frente, representando o presente, sua cabeça voltada para trás, representando o passado, e no bico ele carrega um ovo, que representa o futuro. Esta obra, Arte nos Sonha, me lembra muito Sankofa, porque me leva a um passeio, um bailado maravilhoso pelo passado, me inspira no presente, a vivê-lo, e me faz esperançar um futuro. Gratidão por essa obra, gratidão por sua vida. Muita luz, Neto. Nesses últimos tempos, é difícil a gente achar alguma coisa que nos dê alegria e nos dê contentamento. Pois eu digo para vocês, conhecer o Carlos Neto, partilhar com ele, partilhar a vida com ele, estar com ele em alguns dos momentos da Orquestra Maré da Manhã, foi maravilhoso, foi de uma experiência incrível. E assim, para mim, muito me honrou participar do livro dele, ver como ele junta as histórias com a música de concerto. Nossa, esse livro vai ser um sucesso, tenho absoluta certeza. Depoimento de Carlos Neto. Dei aula de história em colégio público e ali aprendi o que é desenvolver um repertório que faça sentido para as pessoas. Ou ainda, pensar na qualidade, na forma daquilo que desejo transmitir. Então me apoiei em Oblivion para tratar dos conceitos de golpe e revolução. Refleti sobre os males da ditadura militar. É preciso ter clareza sobre a distância entre aquilo que você pensa que é e aquilo que você de fato é. Piazzolla compôs Oblivion em 1982 para expressar a sensação dolorosa do esquecimento e da perda da memória, pessoal e coletiva. Desejou manifestar seu temor de que a tradição musical argentina, diante das influências externas, aprofundadas pelas crises econômicas e políticas, se perdesse das suas raízes. Medo da morte cultural daquilo que se tornara ao mundo a expressão da identidade e singularidade de um povo. O tango. Neste mesmo ano de 1982 se inicia a Guerra das Malvinas, que pouco tempo depois decretaria o fim da ditadura militar frente aos estragos e crises causados pelo conflito. A guerra é o Hades, morada do submundo, de um tempo sombrio, mas cuja memória não se apagaria na corrente viva das lágrimas que corriam pelas faces das mães da Praça de Maio. Havia um gosto de morte na vida cotidiana, misturando as perdas provocadas pela ditadura militar e a Guerra das Malvinas. A primeira gravação de Oblivion aconteceu na Itália, com arranjo para a orquestra local como trilha sonora do filme Henrique IV, baseado numa peça de Luigi Pirandello. Trata-se da história de um aristocrata que acredita ser quem não é. Toda a trama se passa pela busca dele em ser a recriação do personagem histórico Henrique IV.
se distanciando completamente da sua própria identidade. Nos festejos da Quaresma, o aristocrata, fantasiado do monarca, cai do cavalo e se imagina outro. Ao bater com a cabeça no chão duro da realidade, nega a si mesmo e assume a fantasia de ser, no imaginário, Henrique IV. Cai realidade e se levanta fantasia encarnada. Passa a acreditar no devaneio que escolheu viver. A guerra contra a Inglaterra era a fantasia argentina de ser uma potência, último suspiro da ditadura militar. Fuga da difícil realidade econômica. Ilusão de ser, através da guerra, aquilo que não era como nação diante do conflito antecipadamente perdido. Tentativa de unidade nacional quando as rachaduras sociais já eram mais do que evidentes. Forma ilusória de conceber identidade e unidade social. Piazzolla conhecia, ao compor, o texto de Pirandello que serviria de diálogo artístico para sua obra. Compõe melodia com notas extensas, harmônicas e melancólicas. Representa a luta desesperada do homem negando sua própria identidade, cultura e tradição. A queda o faz assumir uma outra identidade. O rompimento ainda em vida com sua memória real. Manifesta assim uma caricatura daquilo que se torna retórica pobre, autoengano e perda de originalidade de uma cultura antes construída. Trata-se de guerra interna, de autonegação. Na ditadura, tudo que é mal, vil ou destrutivo fica projetado no inimigo, tornando-se assim incapaz de fazer a autocrítica do mal que nela habita. Fantasia-se a própria realidade desprovida de autoconsciência. O outro é imperfeito, enquanto o eu é idealizado como representação do bem diante da dificuldade em lidar com as próprias pulsões agressivas de um regime militar. É a música gestada no ambiente de um ambiente social dilacerado na contradição entre o que se é e aquilo que o governo diz sem lastro com a realidade. Piazzolla vive os dilemas de sua exposição como artista e os desafios da retórica e realidade do regime ditatorial. O que e como dizer? Piazzolla vive os dilemas de sua exposição como artista e os desafios da retórica e realidade do regime ditatorial. O que e como dizer? A percepção da realidade é território prévio para aquilo que virá através da criação, não apenas musical, como também em diversos campos. Por outro lado, a ditadura traveste de revolução aquilo que é, na verdade, um mísero golpe, tola tentativa histórica de autoengano. Segundo ele, segundo Piazzolla, a música tem que ser nacional para ser internacional. Ter um sentido nacional e não imitar norte-americanos ou ingleses. E muito menos sermos latino-americanos. Precisamos de argentinismos, de brasileirismos. Segundo Astor Piazzolla, a música tem que ser nacional para ser internacional. Ter um sentido nacional e não imitar norte-americanos ou ingleses. E muito menos sermos latino-americanos. Precisamos de argentinismo, brasileirismo ou uruguaísmo e não latino-americanismo. Memória que revela o caminho para a construção de identidade própria. Viva Astor Piazzolla, viva esse livro belíssimo de Carlos Neto.
meu nome é Vânia Ferrari. E eu sou a Ana Nogueira. A gente está aqui para celebrar a cultura e enaltecer o lançamento do livro A Arte nos Sonha, de Carlos Neto. Pois é, pra gente é uma alegria figurar entre os grandes personagens desse livro. Nele a gente aprendeu um pouco mais sobre Tchaikovsky e outras mentes brilhantes, como a do próprio Carlos, que é esse gênio sensível que passou tempos da vida estudando sobre esses artistas e agora compartilha o seu conhecimento com a gente. É um privilégio que eu e você vamos ter ao devorar as páginas desse livro e aprender mais sobre as reflexões tão poderosas que a cultura nos traz por meio das palavras tão bem escritas pelo Carlos Neto. É isso aí, não vemos a hora de ler e devorar esse livro. Até já, gente, vem com a gente nessa aventura. Quando eu apresentei o projeto do livro Arte nos Sonha para algumas editoras, eu senti que ia dar muito certo quando a conversa com a editora Escuta começou a avançar. Aliás, o nome é bem sugestivo para a temática do livro. Até amanhã, dia 5 de maio, você pode adquirir o seu livro com 20% de desconto. O livro também irá autografado e com uma dedicatória, e eu vou ter o imenso prazer de encaminhar esse livro para você. Você pode adquirir através dos endereços www.livrariapulsional.com ou www.editorescuta.com.br. Esse livro traz algumas inovações bem importantes. Em cada capítulo você tem um QR Code onde você pode acionar a música no seu celular e ler o livro ouvindo a música que nós discutimos no capítulo. É uma forma original e criativa de você ler e ouvir ao mesmo tempo. Será que a música trará um significado novo a partir do que você lê? Faça esse exercício. Aquilo que mais chama atenção na obra de Edward Elgar é a forma como concebe a estrutura Enigma Variações, totalizando 14 peças, nas quais cada uma guarda um enigma em seu título. Cada parte é dedicada a uma pessoa e representa alguns dos alicerces que Elgar tinha na vida. Trata-se de um tema central que percorre toda a obra em Variações. O fato de cada peça ser dedicada a uma pessoa atiçou a curiosidade de muitos. Cada uma diferente entre si, apesar do tema que as liga. Trata-se de um jogo para quem se dedique a decifrá-lo. São identidades ocultas que serão desvendadas com o tempo. Elgar dá algumas pistas em vida, mas nunca esclarece totalmente. Então, aqui sugiro um exercício. Que tal tentar identificar alguns estados de ânimo em suas variações? Ou ainda, tentar se reconhecer em uma das peças? A razão para fazermos isso é relativamente simples. Trata-se de um retrato musical sobre perfis de pessoas. Sim, música retrata gente. Essa era a ideia de Elgar sobre a música. E pessoas são alegres, tristes, falantes, reservadas, engraçadas, emotivas e possuem uma série de outras características. A variação nona, Nimrod, é, na minha opinião, uma das melodias mais exuberantes já criadas na história da música. Sua história é tão bela quanto aquilo que ouvimos. Nimrod é o nome de um caçador na mitologia clássica, presente nos textos gregos e hebraicos. O título da variação remete à palavra Junger, que significa caçador em alemão. Então, eis a nossa conexão. Quem é Junger? Qual a sua relevância na vida do compositor? Trata-se de August Junger, o editor de Elgar. Ele foi muito influente na música do compositor inglês. A troca de correspondências entre ambos demonstra o quanto. Há uma profunda confiança no amigo. Diante das inseguranças de quem não estudou nas melhores escolas de músicas e possuía críticos renomados no circuito londrino, Junger era a pessoa de confiança de Elgar para avaliar se suas composições possuíam a qualidade desejada. Nos momentos de depressão e frustração de Elgar, ele recorria ao apoio de Junger.
Ambos ouviam com frequência as sonatas de Beethoven. Foi a referência para a composição de Nimrod, como variação do tema que percorre toda a obra. Era retratada a beleza do afeto e gratidão nutrida pelo amigo. Cabe observar o tom afetuoso para falar sobre a composição de Enigma Variações. Vou ler para vocês uma das cartas que Elgar escreveu a Junger. É uma carta bem-humorada e é uma carta muito afetuosa. Meu querido Junger, aqui está o fantasma grego que, não enterrado, permanece inglório na planície ou nas colinas. Espero que você esteja bem em casa e que tenha perspectivas pacíficas. Avise-me. Nossas madeiras parecem lindas, mas decididamente úmidas e reumáticas, pouco românticas agora. Desde que voltei, eu esbocei um conjunto de variações sobre um tema original. As variações me divertiram, porque eu as rotulei de apelidos dos meus amigos em particular. Escrevi as variações cada uma para representar o humor da festa. Eu gostei de imaginar a festa da vida escrevendo variações. Escrevi o que acho que eles, os meus amigos e amigas, são. Escrevi e foram suficientemente satisfatórios para compor. Pode parecer idiota e pitoresca, mas imagino que o resultado será divertido para aqueles que estarão por trás dos bastidores e não afetarão o ouvinte. O que você acha? Muito amor e sol para você. Elgar. 24 de outubro de 1898. Ao longo do tempo, Nimrod se transformou na representação da dor, coragem e superação de uma nação, a Inglaterra, ou ainda do consolo que podemos obter de quem está ao nosso lado diante da adversidade. É um tema presente durante os bombardeios da Luftwaffe alemã na Segunda Guerra Mundial, com suas vítimas e a força para reconstruir a partir dos destroços. O maestro Colin Davis assim expressa o significado de Nimrod para o povo inglês. Que a tormenta passará e o sol voltará a brilhar. Não por acaso, Alice chama Elgar, seu esposo, de o Sol.
Desde o dia 25 de janeiro de 2019, nós, os familiares das vítimas fatais do rompimento da barragem em Brumadinho, permanecemos soterrados pela lama, que levou o nosso bem mais precioso, os nossos amores, as nossas joias. Nós seguimos aqui, lutando para manter viva a memória das 272 vidas ceifadas de forma cruel, brutal e criminosa pela mineradora Vale. Vamos seguir, dia a dia, até o encontro das 11 joias, cobrando justiça, alterações nas leis minerárias, exigindo a construção do memorial em honra deles. Eles vivem em nós e em nossas ações. Associação dos Familiares das Vítimas Fatais do Rompimento de Barragem de Brumadinho, Avabrum. Para nós, os familiares das vítimas fatais, ter um capítulo do livro A Arte nos Sonha, dedicado às nossas 272 joias, traz um alento, um renovo de esperança, um carinho aos nossos corações, em saber que ainda existe empatia. Olá, saudações. Eu sou Maria Cristina Rios Magalhães, a editora responsável pela escuta, que acaba de publicar A Arte nos Sonha, de Carlos Neto. Prazer estar com Carlos nesse caminho que nos indica que o sonho não acabou. O resultado é muito interessante. O livro é uma peça que articula o clássico com a tecnologia atual. Com ele, podemos escutar músicas ilustradas por palavras desenhadas, o que nos traz uma experiência nova. O sonho é tecnei poiesis, e é dessa forma que Carlos constrói esta obra. Um texto primoroso, convoca vários compositores clássicos do nosso panteão musical, e por esse mesmo caminho ele se acompanha de Elifas Andreato e Luiz Miele. Antes de terminar, eu queria agradecer, e é muito bom poder agradecer. Agradecer ao maestro João Carlos Martins, que escreveu a apresentação do livro, uma pessoa que foi um dos primeiros a ler a obra, que me desafiou, que me instigou através da sua vida, da sua trajetória, do seu conhecimento. Se esse livro chegou até você, porque o maestro João Carlos foi um grande incentivador. Agradecer ao professor Sigmar Malvese, que é uma inspiração na minha vida. Ele escreveu o prefácio do livro, alguém que me acompanhou no doutorado em psicologia e que eu admiro bastante. Queria agradecer também ao meu pai, Silvino Neto, que fez a síntese da obra. Desde pequeno, eu acompanhei muito a trajetória e a vida do meu pai, e ele sempre me inspirou a me expressar, a escrever, a dizer o que eu penso, e eu devo muito isso a ele. Agradecer ao Elifas Andreato, esse artista incrível, que fez 13 obras inéditas, belíssimas, e é um encanto poder ver essa capa e ver as ilustrações que ele fez para cada capítulo. Agradecer também muito a Cristina e a Araide, da editora Escuta, que abraçaram o projeto e estiveram juntas nessa caminhada. E os amigos que deram os depoimentos aqui, você que escreveu nos comentários, outros tantos amigos que leram as obras, a minha gratidão, e aos homenageados em cada capítulo. Eu desejei homenagear pessoas que eu admiro em cada capítulo. Eu espero que a gente se encontre no site e que você possa compartilhar as músicas que você ouviu e a forma como o texto, o livro bateu na sua vida e nas suas questões. É uma forma de continuar o livro. O livro é um livro aberto, não tem ponto final. E eu espero que a gente se encontre no site. Até lá!